O Senhor invisível da mente. Você já parou para pensar quem realmente governa a sua vida? Talvez você se sinta no comando, acreditando que cada escolha é fruto da sua vontade consciente. Mas e se eu te disser que existe um Senhor invisível dentro de você, controlando seus impulsos, moldando seus pensamentos e determinando até suas decisões mais íntimas? Esse Senhor tem um nome: luxúria. A luxúria não aparece de repente como um tirano declarado. Ela se infiltra aos poucos. Primeiro como curiosidade, depois como hábito e logo como necessidade. Você acorda achando que está no controle, mas na verdade já está servindo a ela. Cada clique, cada busca, cada minuto perdido diante de uma tela não é apenas passatempo, é obediência. É você respondendo ao chamado de algo que, no fundo, não escolheu racionalmente, mas permitiu que se tornasse dono da sua mente. Pense comigo. Quando você sente aquele impulso quase incontrolável, quem está mandando ali? É você, consciente, tomando uma decisão madura? Ou é o desejo, batendo o pé como uma criança mimada que exige doce? Essa é a diferença entre ser livre e ser escravo. Um homem livre pode sentir vontade, mas decide com clareza se vai ceder ou não. Um homem escravo obedece sem pensar, apenas porque o corpo pediu. E talvez você esteja nesse ponto agora, vivendo como servo de algo que nem paga aluguel dentro da sua mente. A pornografia é a arma perfeita da luxúria, porque se disfarça de prazer barato, de alívio imediato, mas na prática age como grilhão invisível. Você não vê, mas está preso. Você não escuta correntes tilintando, mas elas estão lá, arrastando você para longe do que poderia ser. Não caia no engano de achar que isso é exagero. Veja como sua energia cai depois de uma sessão de pornografia. Veja como sua confiança desaparece, como seu olhar muda, como sua motivação evapora. Isso não é coincidência. É a marca do Senhor invisível agindo em você. Ele suga sua vitalidade, mina sua força de vontade e deixa você acreditando que está apenas relaxando. Mas no fundo, é só mais uma prova de que você está sendo governado por algo que deveria estar sob seu comando. E é por isso que este episódio é tão importante. Hoje não vamos apenas falar sobre vício, vamos falar sobre escravidão e liberdade. Sobre como você, homem moderno, pode estar vivendo acorrentado sem perceber. E sobre como é possível quebrar essas correntes, uma a uma, para recuperar aquilo que sempre foi seu por direito, o domínio sobre si mesmo. Platão dizia que quem não governa seus desejos não é verdadeiramente livre. Epicteto reforçava que nenhum homem pode se chamar senhor enquanto for escravo de suas paixões. E Sêneca alertava que prazer sem medida se transforma em veneno. Todos esses homens, séculos atrás, já apontavam para o mesmo perigo que você enfrenta agora. A diferença é que hoje, o inimigo tem rosto digital, tem velocidade de fibra óptica e mora dentro do seu bolso no celular que você carrega o tempo todo. Então, deixe eu te perguntar, você realmente está no comando? Ou está apenas obedecendo ordens que não reconhece? Esse é o ponto de virada que precisamos enfrentar juntos. Porque admitir que a luxúria governa é o primeiro passo para destroná-la. Se você está nessa série desde o começo, sabe que cada dia é uma batalha, mas também uma oportunidade de recuperar território dentro da sua própria mente. Hoje não vai ser diferente. Então, já aproveita. Se inscreve agora no canal, porque cada novo capítulo é mais uma arma que você pode carregar contra esse inimigo invisível. E deixa nos comentários em que dia da jornada você está. Não importa se é o dia 1 ou o dia 30. Compartilhar isso é assumir publicamente que você não aceita mais ser escravo. Porque a verdade é simples. Você não nasceu para servir à luxúria. Você nasceu para governar a si mesmo. E é sobre isso que vamos falar hoje. O que significa ser escravo da luxúria? Ser escravo da luxúria não é sobre usar correntes de ferro ou estar atrás de grades. É sobre obedecer sem pensar. É acordar e já sentir que a mente puxa você para o mesmo hábito. Reabrir o celular e antes mesmo de decidir conscientemente, já estar cercado de gatilhos, cliques e estímulos
que te empurram para o ciclo da pornografia. É viver acreditando que você tem escolha, quando na verdade está apenas reagindo a comandos internos que não domina. A escravidão da luxúria é sutil. Ela não grita, sou seu dono, mas cochicha, só mais uma vez. É o desejo travestido de alívio, se apresentando como recompensa depois de um dia difícil. Mas, na prática, cada só mais uma vez é um elo novo na corrente. Cada vez que você cede, o desejo fica mais forte e a sua liberdade fica mais distante. E sabe o que é mais cruel? É que essa prisão é invisível. Você olha no espelho e parece livre. Sai na rua, trabalha, conversa, ri. Mas por dentro está algemado. O Senhor invisível manda e você obedece. Essa é a armadilha. Viver acreditando que ainda tem controle, quando na verdade o controle já foi tomado faz tempo. É por isso que muitos homens passam anos presos sem nem perceber. Só quando olham para trás, percebem o quanto perderam. Energia, tempo, oportunidades, relacionamentos, até a própria autoestima. A luxúria não avisa que vai cobrar caro. Ela só promete prazer imediato. Mas o preço vem depois, silencioso, corroendo de dentro para fora. A boa notícia é que toda corrente pode ser quebrada. E o primeiro passo é reconhecer que ela existe. Muitos não admitem porque têm vergonha. Pensam, não é tão sério assim, é só um hábito bobo. Mas é justamente esse pensamento que mantém o homem escravo. Porque enquanto você não enxerga a gravidade, você não luta com seriedade. Ser escravo da luxúria é viver reagindo. Ser livre é viver escolhendo. Essa é a diferença que muda tudo. A prisão moderna da pornografia. No passado, os homens falavam da luxúria como algo que se manifestava em festas, bebidas, encontros proibidos. Era perigoso, mas limitado. Hoje a luxúria encontrou sua arma mais poderosa: a pornografia digital. Ela não tem hora, não tem limite, não tem custo aparente. Está disponível 24 horas por dia, a um clique de distância. É a prisão perfeita, porque é confortável. A pornografia é uma cadeia sem muros. Você entra voluntariamente, acreditando que vai sair quando quiser. Só que a cada vez que volta, as grades ficam mais altas. O cérebro começa a associar prazer apenas àquele estímulo artificial. E pouco a pouco, o mundo real perde a graça. Relacionamentos reais parecem trabalhosos. Conquistas parecem lentas. A vida parece sem cor, porque toda a dopamina já foi sequestrada pela tela. Esse é o truque mais cruel da prisão moderna. Ela não te obriga, ela te convence. Você se sente livre, mas está algemado. Sente que pode parar quando quiser, mas continua repetindo o ciclo. É como se fosse uma cela sem cadeado, mas cujo prisioneiro perdeu a força de sair. E veja como a tecnologia potencializou isso. Algoritmos aprendem seus gostos, oferecem sugestões cada vez mais específicas, alimentam o ciclo até você nem perceber que passou horas preso. Não existe mais limite natural. O desejo encontra estímulo infinito e o homem perde o senso de moderação. Essa é a escravidão digital. Um senhor invisível alimentado por inteligência artificial, por cliques, por imagens projetadas para capturar sua atenção. Nunca antes a luxúria teve tanto poder sobre os homens, e nunca foi tão urgente resistir. Impactos na masculinidade. A pornografia não rouba apenas tempo, ela rouba a própria essência da masculinidade. E quando falo em masculinidade, não estou falando de estereótipos ou clichês. Estou falando de energia vital, confiança, postura, a capacidade de olhar nos olhos e inspirar respeito sem precisar dizer uma palavra. Quantas vezes, depois de uma recaída, você já se sentiu mais fraco, mais inseguro, mais fechado em si mesmo? Isso não é coincidência. O cérebro, depois de se entregar à luxúria, libera não só dopamina, mas uma sequência de respostas químicas que drenam energia, reduzem a testosterona temporariamente e deixam você com aquele peso invisível nos ombros. De repente, o homem que poderia ser firme se torna hesitante. A masculinidade é construída em cima de disciplina. Quando você não controla seus impulsos, essa disciplina se desfaz e junto com ela sua autoconfiança. Não adianta fingir,
Mulheres percebem, amigos percebem, até você percebe no espelho. O olhar muda, a postura muda, a energia que deveria ser usada para criar, trabalhar, lutar pelos seus objetivos, acaba sendo jogada no ralo. E aqui está o ponto central. A luxúria não só rouba sua energia física, mas rouba a sua presença no mundo. Um homem viciado em pornografia tem dificuldade em se impor, em ser respeitado, porque dentro de si ele sabe que está acorrentado. Ele pode até levantar a voz, pode até se esforçar para parecer confiante, mas a escravidão interna sempre vaza. É por isso que tantos homens relatam que após dias ou semanas sem pornografia, começam a sentir uma transformação radical. Voz mais firme, postura mais ereta, olhar mais intenso. Não é mágica, é o retorno da energia masculina natural que estava sendo drenada. A masculinidade não é apenas sobre músculos ou aparência, é sobre liderança de si mesmo. E se você não consegue liderar nem seus desejos mais básicos, como vai liderar em outras áreas da vida? O vício em pornografia transforma o homem em um servo escondido, incapaz de assumir o lugar que deveria ocupar. E talvez esse seja o alerta mais duro. Cada vez que você cede, você entrega não só minutos da sua vida, mas também pedaços da sua masculinidade. A boa notícia é que ela pode ser recuperada. Cada dia de resistência é como reconstruir os alicerces da sua confiança. Impactos nos relacionamentos. Agora vamos falar de algo que talvez doa ainda mais: os relacionamentos. A pornografia não destrói apenas você. Ela destrói a forma como você se conecta com os outros, especialmente no campo da intimidade. Quando você se acostuma com estímulos artificiais, começa a esperar que a vida real funcione da mesma maneira. Mas relacionamentos verdadeiros não são como vídeos editados, com cortes perfeitos e novidades infinitas. Eles exigem paciência, presença, vulnerabilidade. E para quem vive acorrentado pela luxúria, tudo isso parece difícil demais. Muitos homens começam a sentir menos desejo por parceiras reais. A mente, treinada para buscar sempre o estímulo mais extremo e imediato, perde a capacidade de se encantar pelo simples. Abraços parecem menos intensos. Conversas parecem menos interessantes. O toque humano perde a força diante da tela e não para por aí. A pornografia também cria expectativas irreais. O que você vê nos vídeos não é intimidade verdadeira, é teatro. São encenações criadas para capturar atenção, não para construir conexão. Mas, ao consumir isso diariamente, seu cérebro começa a achar que esse é o padrão. E quando a vida real não corresponde, você se sente frustrado. Resultado: relacionamentos começam a desmoronar. Parceiros se sentem rejeitados, não suficientes. A confiança se quebra. E você, preso ao ciclo, acaba buscando mais pornografia como compensação. É um círculo vicioso que corrói lentamente a possibilidade de amor genuíno. Se você está solteiro, o impacto também é profundo. A insegurança gerada pelo vício dificulta se aproximar de alguém. O medo de rejeição aumenta. E mesmo quando consegue iniciar algo, a mente está tão condicionada ao artificial que se torna difícil aproveitar o real. Essa é a verdade nua e crua. A luxúria, quando governa, rouba a intimidade, rouba a chance de construir conexões profundas, de viver experiências que realmente fortalecem o coração. No lugar disso, entrega apenas solidão disfarçada de prazer. Mas há um caminho de volta. Cada dia sem pornografia é também uma chance de reeducar o coração, de reaprender a valorizar o toque humano, a conversa verdadeira, o vínculo que cresce devagar, mas é real. Recuperar relacionamentos exige disciplina, mas também exige coragem de quebrar o ciclo e abrir espaço para a vida de verdade. Luxúria e ambição roubada. A luxúria não ataca apenas sua masculinidade e seus relacionamentos. Ela também corrói sua ambição, seu senso de propósito, sua capacidade de sonhar e lutar por algo maior. E isso talvez seja o golpe mais silencioso, porque poucos percebem até que já perderam anos de vida produtiva. Pensa comigo. Quanta energia você já gastou nesse vício? Quantas horas foram embora em cliques, buscas, vídeos repetidos?
Agora imagine se toda essa energia tivesse sido usada para aprender uma habilidade, construir um projeto, melhorar seu corpo, fortalecer sua mente. Onde você estaria hoje? A luxúria age como um ladrão noturno. Ela não rouba tudo de uma vez, mas em pequenas parcelas. Rouba sua disposição de levantar cedo, rouba sua motivação para treinar, rouba sua coragem de enfrentar desafios. Aos poucos vai drenando cada centelha de ambição que poderia te levar a lugares maiores. E o pior é que ela não rouba apenas tempo, rouba a visão de futuro. O homem preso à luxúria passa a viver apenas no presente imediato, buscando a próxima descarga de prazer. Planos de longo prazo parecem distantes demais. Metas ousadas parecem inalcançáveis, porque o cérebro se acostuma a buscar recompensa rápida e perde a paciência para conquistas reais. Esse é o verdadeiro perigo, deixar de sonhar. Muitos homens não percebem, mas estão desistindo de si mesmos. Estão trocando anos de crescimento por minutos de prazer barato. E quando acordam para essa realidade, já perderam uma década. Mas aqui está a reflexão que pode mudar sua trajetória. Todo esse tempo não precisa ser perdido para sempre. Cada dia de resistência é como recuperar um pedaço da sua ambição. É como reacender a chama que estava apagada. Você não precisa ser escravo de impulsos pequenos quando nasceu, para conquistar coisas grandes. A luxúria quer um homem sem propósito, sem ambição, preso ao ciclo. Mas cada escolha consciente, cada não firme, é um tijolo colocado na reconstrução do seu futuro. A mente escrava cria desculpas. Talvez o que mais prende um homem ao ciclo da luxúria não seja nem a pornografia em si, mas as desculpas que ele cria para continuar. Elas aparecem disfarçadas de justificativas inocentes. Só mais uma vez, depois eu paro. Melhor isso do que procurar alguém errado. Todo mundo faz, não tem problema. Mas, na verdade, cada frase dessas é uma corrente invisível, mais pesada do que qualquer grilhão de ferro. Você já percebeu como sua mente sempre encontra uma brecha? Quando você está cansado, a desculpa aparece. Quando está estressado, ela aparece. Quando está feliz, ela aparece também. Vou comemorar. É como se o próprio cérebro, acostumado ao vício, trabalhasse contra você, inventando motivos para nunca sair do ciclo. Essas desculpas são traiçoeiras porque parecem razoáveis no momento. Mas depois, a verdade aparece. Você percebe que caiu no mesmo buraco de sempre. E isso corrói sua autoestima. Você começa a se sentir fraco, incapaz, preso em um padrão que se repete dia após dia. Epicteto, que falava tanto sobre liberdade interior, diria que esse é o verdadeiro inimigo, não o desejo em si, mas a mentira que contamos para nós mesmos. Porque quando você acredita nas desculpas, entrega o poder da sua vida para o vício. Você deixa de ser senhor e se torna servo. Mas existe uma chave aqui. Começar a reconhecer essas frases como o que elas realmente são. Correntes. Cada vez que a desculpa surge, você pode se perguntar: isso é verdade ou é só mais uma corrente tentando me segurar? Só esse simples ato de questionar já enfraquece o poder da mentira. A mente escrava cria desculpas. A mente livre cria soluções. E a diferença entre uma e outra está na escolha que você faz no momento da tentação. Exemplo histórico, filosófico. A história está cheia de homens que entenderam o perigo da luxúria e escolheram viver de outra forma. Guerreiros, monges, filósofos, todos eles sabiam que o desejo descontrolado era um inimigo maior do que qualquer batalha externa. Os espartanos, por exemplo, treinavam seus jovens para dominar o corpo e a mente. Eles sabiam que um guerreiro escravo dos desejos nunca seria capaz de vencer no campo de batalha. O inimigo externo era perigoso, mas o inimigo interno era ainda mais letal. Sêneca, o filósofo estoico, escrevia que o homem que se entrega ao prazer sem limites é como um navio sem leme. Pode até flutuar, mas está à deriva, à mercê de qualquer onda. Ele via o autocontrole não como prisão, mas como a única forma de verdadeira liberdade. Até nas tradições orientais, vemos o mesmo ensinamento,
Monges budistas praticavam disciplina rigorosa, muitas vezes evitando qualquer forma de estímulo sexual. Não porque desprezassem o prazer em si, mas porque sabiam que esse prazer podia virar um senhor cruel. Para eles, controlar o desejo era preservar a energia vital, a força que poderia ser usada para a iluminação ou para grandes feitos. Esses exemplos não são apenas histórias antigas. Eles são lembretes de que a luta contra a luxúria é universal e atemporal. Homens de diferentes culturas, épocas e crenças chegaram à mesma conclusão. Quem não domina os desejos é dominado por eles. Hoje, a pornografia é apenas a versão moderna desse inimigo. Uma versão mais sofisticada, mais acessível, mais viciante. Mas a solução continua a mesma: disciplina, coragem e sabedoria. E você que está no Day 13 dessa jornada, faz parte dessa mesma linhagem de homens que decidiram lutar contra o inimigo mais traiçoeiro de todos, o desejo sem freio. O poder de resistir como ato de libertação. Resistir pode parecer, na hora, apenas um gesto pequeno. Fechar uma aba, largar o celular, levantar da cama e mudar de ambiente. Mas não se engane. Cada ato desses é uma declaração de liberdade. É como se você estivesse quebrando um elo da corrente invisível que a luxúria colocou ao redor do seu pescoço. Muitos homens subestimam a força de um único não. Pensam que só vão ser livres quando estiverem meses ou anos sem recaídas. Mas a verdade é que a liberdade começa no primeiro não consciente. Cada vez que você recusa obedecer ao impulso, mesmo que por poucos minutos, você prova a si mesmo que não é um escravo completo. Você pode escolher. Você pode dizer não. Esse é o poder da disciplina, transformar pequenos gestos em grandes vitórias. Porque, acumulados, eles constroem uma nova identidade. De repente, você não é mais o homem que sempre cedia. Você começa a se ver como alguém capaz de resistir, alguém que está no controle. E o impacto vai além da pornografia. A cada ato de resistência, você fortalece um músculo invisível que também ajuda em outras áreas, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. Resistir ao impulso sexual se torna treino para resistir à procrastinação, ao desânimo, à raiva. Você se torna mais inteiro, mais livre, mais senhor de si. Por isso, nunca subestime a importância de resistir hoje. Pode parecer pouco, pode parecer insignificante, mas cada não é uma martelada nas correntes que te prendem. E com o tempo você percebe, a liberdade não chega de repente, ela é construída passo a passo, decisão a decisão. Resistir é, acima de tudo, um ato de libertação. Até aqui falamos sobre escravidão, correntes invisíveis e o poder de resistir. Mas quero que você reflita junto comigo, porque essa luta não é só teórica. Ela acontece todos os dias, em silêncio, dentro da sua mente. Pense bem, quem governa a sua vida hoje? É você com clareza, firmeza e propósito? Ou é o desejo, escondido atrás de desculpas, pegando você nos momentos de fraqueza? Essa pergunta pode parecer simples, mas é profunda. Porque se você responder com sinceridade, talvez perceba que ainda não está no comando. Talvez veja que ainda há correntes segurando você, no celular, nos hábitos noturnos, nos gatilhos que você não cortou. E admitir isso não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo para a verdadeira liberdade. A pornografia, no fundo, não quer apenas alguns minutos do seu tempo. Ela quer a sua vida. Quer suas horas mais produtivas, sua energia mais vital, sua confiança mais autêntica. E quando você entrega isso sem perceber, é como se estivesse pagando um preço altíssimo por um prazer barato. Agora é a sua vez. Me diga nos comentários. Você governa seus desejos ou sente que ainda é governado por eles? Não precisa florear, não precisa ter vergonha. Escreva simples, do seu jeito. Porque quando você torna público, quando coloca em palavras, você tira o vício da sombra e expõe a luz. Esse é o compromisso que quero de você hoje. Estratégias práticas para recuperar liberdade. Falar de correntes invisíveis é importante, mas não adianta nada se você não tiver ferramentas para quebrá-las.
E aqui a prática é o que conta. Por isso vou te dar algumas estratégias simples, mas poderosas, para recuperar sua liberdade. Primeiro, journaling. Escrever todo dia, nem que sejam 2 frases. Coloque no papel como você está se sentindo, quais foram os momentos de tentação, quais foram as vitórias. Parece pequeno, mas é como criar um mapa da sua mente. Você começa a enxergar padrões, gatilhos e até perceber como está evoluindo. Segundo, banho frio. Não é moda, é ciência. O choque da água fria ensina seu corpo a lidar com desconforto. Cada vez que você entra debaixo dela, você pratica a arte de não obedecer imediatamente ao que o corpo pede. E isso se transfere direto para o NoFap. Terceiro, disciplina digital. Se você sabe que o celular à noite é armadilha, tire ele do quarto. Bloqueie sites, instale aplicativos de controle. Não espere que a força de vontade resolva tudo. Crie um ambiente que favoreça sua vitória. Quarto, meditação ou oração. Chame como quiser, mas tire alguns minutos por dia para silenciar a mente. Isso fortalece a capacidade de observar seus impulsos sem se deixar levar por eles. E por último, movimento físico. Academia, corrida, caminhada rápida. Não importa. O corpo em movimento drena a energia acumulada, reduz a ansiedade e mostra que você pode direcionar sua força para algo produtivo. Essas estratégias não são muros intransponíveis, mas são ferramentas práticas. Se você usar pelo menos 2 ou 3 todos os dias, vai perceber a diferença em semanas. A liberdade não chega de repente, ela é construída no cotidiano, nos hábitos pequenos. Filosofia estoica aplicada. Agora, vamos voltar para a filosofia, porque ela dá o pano de fundo dessa luta. Os estoicos, especialmente Epicteto e Sêneca, sempre disseram que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em não ser escravo dos desejos. Pensa nisso. Quantas vezes você já confundiu liberdade com licença? Achou que estar livre era poder abrir o celular a qualquer hora, ver o que quisesse, ceder sempre que tivesse vontade? Mas o resultado disso foi o contrário. Em vez de liberdade, você ganhou correntes. Epicteto diria que você não pode controlar o mundo externo, mas pode controlar suas escolhas. E a pornografia é exatamente isso. Algo externo que você não precisa deixar governar o seu interior. A decisão de resistir está no seu campo de poder. Sêneca, por sua vez, alertava sobre o perigo do excesso. Para ele, nada destrói mais a alma do que viver correndo atrás de prazeres imediatos. E se pensarmos no mundo de hoje, nunca houve tanta oferta de prazer instantâneo como agora. Mas também nunca houve tantos homens cansados, drenados e sem propósito. A filosofia estoica é clara: virtude acima de prazer. O prazer é passageiro, a virtude é duradoura. O prazer depende de circunstâncias, a virtude depende apenas de você. Quando você escolhe resistir ao impulso, você não está apenas evitando pornografia, você está escolhendo viver de acordo com princípios que tornam sua vida mais forte, mais inteira, mais verdadeira. Aplicar o estoicismo aqui não é citar frases bonitas, é agir. É colocar em prática o que eles ensinaram há 2000 anos: disciplina, coragem e autocontrole. É lembrar, todos os dias, que a verdadeira liberdade é interior, chamado à liberdade. Você não precisa de mais um discurso bonito. Você precisa de um chamado claro. Ou você continua obedecendo ao impulso e entregando sua vida em parcelas, ou decide que, a partir de hoje, não será mais servo da luxúria. Não existe meio termo. Luxúria aceita concessões como semente. Você dá 1 centímetro, ela ocupa metros. Você promete que será só hoje, só por 5 minutos. E quando percebe, a semana se foi, sua energia se foi e o seu respeito por si mesmo também. Esse é o custo oculto. Não aparece no extrato, mas pesa no peito, no olhar, na força para viver. Liberdade não é um sentimento que cai do céu numa manhã inspirada. Liberdade é obra de construção, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Você não vira um homem livre quando a vontade passa.
Você se torna livre quando decide não obedecer a ela. Essa é a parte que ninguém gosta de ouvir, porque dói. Dói ficar sozinho com as próprias emoções, sem anestesia. Dói encarar a ansiedade sem correr para a tela. Dói ir dormir sem o atalho que você usou por anos. Mas é exatamente nessa dor que a sua vontade é forjada. Dor sem fuga vira força. Dor com fuga vira fraqueza repetida. Olhe para trás com honestidade. Quantas vezes você disse última vez? Quantas vezes você sabia que estava trocando um futuro inteiro por alguns minutos e mesmo assim clicou? Isso não define quem você é. Define apenas o quanto o hábito sequestrou o seu piloto automático. A boa notícia é simples. Hábito não é destino. Hábito é trilha na mente. Se você parar de percorrer a trilha antiga e começar a abrir uma nova, a natureza faz o resto. O mato cresce em cima do caminho velho. O caminho novo firma. É ciência e é prática. Mas exige o que quase ninguém quer dar: constância. Epicteto, que começou a vida como escravo e terminou ensinando homens livres por dentro, colocaria diante de você a pergunta mais simples e mais difícil. O que está sob o seu controle agora? Está sob o seu controle fechar a aba. Está sob o seu controle levantar da cama, beber água, caminhar, ligar para alguém. Está sob o seu controle colocar o celular fora do quarto, deixar bloqueadores ativos, organizar a noite. Não está sob o seu controle o passado, o desejo que já gritou, a lembrança que apareceu. Quem vive correndo atrás do que não controla, perde a energia que precisaria para agir no que controla. Reconheça a fronteira e lute do lado certo do muro. Você não é uma máquina quebrada, você é um homem em reparo. Reparos exigem silêncio, tempo, método e humildade. Silêncio para ouvir a própria consciência sem o ruído dos vídeos. Tempo para o cérebro reequilibrar os níveis de dopamina e reaprender a sentir prazer no que é simples. Método para repetir rotinas que te protegem quando a vontade ataca. Humildade para aceitar que hoje você precisa de barreiras que ontem não precisava. E tudo bem. Orgulho mal colocado impede cura. Humildade certa acelera a libertação. Faça um inventário de perdas. Não para se culpar, mas para lembrar por que a luta vale. Quantas horas foram embora? Quantos projetos ficaram pela metade? Quantas conversas você evitou por não se sentir inteiro? Quantas manhãs começaram atrasadas, pesadas, vazias? Não esconda isso de si mesmo. Coloque no papel. Dê nome. O cérebro respeita aquilo que é medido. Quando a tentação vier sussurrar que não tem problema, você terá fatos para responder. Tem problema sim. Custou caro. E eu não pago mais esse preço. Agora olhe para frente. Que tipo de homem você quer ser em 90 dias? Descreva com detalhes. Não adianta dizer quero ser melhor. Escreva: acordar sem vergonha, treinar com energia, produzir com foco, olhar nos olhos com presença. Escreva o que você fará logo ao acordar, o que você fará nas horas críticas, como você vai fechar a noite. Seu futuro precisa estar escrito com tanta nitidez que quando o desejo aparecer, ele pareça pequeno perto do que você está construindo. Identidade não nasce de promessas vagas, nasce de rotinas claras. Sim, haverá dias ruins, haverá madrugadas tensas, pensamentos intrusivos, memórias que aparecem do nada. Haverá recaídas, talvez. E quando elas vierem, você não vai entregar sua coroa de volta. Vai levantar no mesmo dia, ajustar o plano, fechar mais portas, pedir ajuda. É assim que homens livres agem. Não negociam com a derrota. O vício quer que você equipare queda a fracasso definitivo. A disciplina entende queda como dado do processo e volta para a batalha na manhã seguinte. Troque frases frágeis por decretos firmes. Em vez de vou tentar, diga hoje eu não negocio. Em vez de espero ter força, diga minhas ações criam minha força. Em vez de só hoje, diga só por cima do meu propósito. Palavras moldam postura. Postura molda escolhas. E escolhas repetidas moldam destino. Você não é o que sente. Você é o que decide, apesar do que sente. Não lute no escuro. Diga em voz alta que está nessa guerra. Comente aqui embaixo.
conte o dia da sua jornada. Procure um parceiro de responsabilidade. O vício odeia testemunha. O segredo é a estufa onde ele cresce. Luz mata o mofo. A vergonha encolhe quando você a encara. E, quando outros homens virem sua decisão, a coragem deles também acende. Liberdade é pessoal, mas a luta é coletiva. Por fim, lembre-se, liberdade não é ausência de desejo. Liberdade é governo sobre o desejo. Não é nunca mais sentir vontade, é nunca mais ser comandado por ela. Quando a vontade vier hoje, receba como sinal de treino. Respire, levante, mova-se, mude de ambiente, leia em voz alta o porquê dessa jornada. Faça o que for preciso, mas não entregue o trono. Você nasceu para mandar no que sente, não para obedecer. Este é o chamado à liberdade, escolha difícil, repetida, diária. O mundo não precisa de mais homens domados por uma tela. Precisa de homens que, mesmo tremendo, permanecem de pé. Se for para cair, que seja para frente já se levantando. Se for para lutar, que seja agora. Se for para decidir, que seja definitivo. Hoje, a luxúria não governa. Hoje, você governa. Você precisa ouvir isso com toda a honestidade. Ninguém vai atravessar essa porta por você. Nenhum vídeo, nenhum mentor, nenhuma promessa milagrosa. A luxúria não pede licença. Ela entra, toma o espaço e se comporta como dona da casa. E quanto mais você concede, mais ela se instala. Só existe um ponto em que ela recua. Quando encontra um homem que, mesmo tremendo, decide ficar de pé e dizer com a voz que tiver, hoje não. Esse hoje não parece pequeno, mas é um terremoto na alma. É o momento exato em que você empurra a mesa, apaga as luzes da velha sala e abre as janelas para o ar novo entrar. Não é bonito, não é cinematográfico. É suado, tenso, silencioso e é real. A liberdade não aparece com fogos de artifício. Ela chega na forma de escolhas duras repetidas com teimosia inteligente. 10 vezes por dia, 100 vezes por semana, até que a mente aprende de novo quem é que manda. Pensa no que a pornografia já levou. Horas que não voltam, manhãs sem vida, noites em que você se prometeu ser melhor e mesmo assim caiu. Pense nas conversas evitadas, no olhar que foge, na culpa que pesa quando a casa silencia. Isso não define quem você é, mas diz muito sobre quem está governando. A pergunta que decide seu destino é simples. Quem dá a ordem final aí dentro? Você, com sua razão e propósito, ou o desejo, com seus truques de prazos curtos? Hoje, a convocação é clara. Recupere o governo. Não com discursos, mas com atos. Feche a porta antes do impulso nascer. Saia do quarto quando a mente começar a negociar. Lave o rosto, caminhe, mude o ambiente, levante a cabeça. Faça o básico que funciona. Sono, água, movimento, rotina e gente de verdade. O vício se alimenta de solidão e de telas sem testemunha. A liberdade cresce em luz, em presença e em compromisso público. Há 3 decisões que quebram correntes: parar de adiar, parar de negociar e começar a agir. Parar de adiar significa cortar a frase, depois eu vejo. Depois é o esconderijo do mesmo ciclo de sempre. É no agora que a corrente quebra. Parar de negociar é matar as meias medidas. Aba anônima, só pesquisar, só olhar rápido. Isso não é controle, é contrato com a recaída. E começar a agir é simples, mover o corpo para longe do gatilho e a mente para perto do propósito. Escreva uma linha sobre por que essa luta importa hoje. Ligue para alguém, saia para a rua, trabalhe por 15 minutos no que te faz crescer. Não é heroísmo, é sobrevivência inteligente. Talvez você se sinta indigno de recomeçar. Talvez carregue lembranças que queimam. Guarde isto. Vergonha não limpa nada. O que limpa é responsabilidade. O que cura é constância. Se você tropeçar, levante no mesmo minuto. Sem drama, sem discurso, sem ensaio. Levanta, ajusta a rota, fecha as portas e volta para a luta. Quem permanece em pé depois da queda aprende uma força que nenhum atalho oferece. Olhe adiante.
Imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda e, pela primeira vez em muito tempo, não sente que deve explicações para o espelho. Há energia no corpo, firmeza no olhar, silêncio na mente. Não porque a tentação sumiu, mas porque você aprendeu a mandá-la sentar. Você suporta o desconforto, faz o que tem que ser feito e vai dormir com a dignidade de quem honrou a própria palavra. Esse futuro é real. E começa com a decisão que você toma hoje, agora. Epicteto diria: a verdadeira liberdade não é fazer o que quer, é não ser obrigado a fazer o que envergonha a sua alma. E Marco Aurélio lembraria: o prazer que arrasta é fraco, o homem que decide é forte. Você não nasceu para dobrar os joelhos diante do impulso. Nasceu para erguer a cabeça e escolher o que é difícil porque é certo. Então, aqui está o ritual final deste episódio. Feche os olhos por 2 segundos e declare em voz baixa, mas firme: eu não pertenço à minha luxúria, ela é que não tem lugar em mim. Abra os olhos e faça um gesto físico que marque esse compromisso. Apagar uma luz, abrir a janela, beber água, caminhar até a porta. O corpo ensina a mente. O gesto ancora a decisão. Agora, torne público. Escreva nos comentários DIA 13. Não é vaidade, é estratégia. O vício odeia testemunha. Quando você se expõe, a mentira perde força. E se este vídeo alcançou você no escuro, lembre: há uma legião marchando junto. Homens comuns, com medos reais, construindo força na prática. Quebre as correntes hoje. Não por orgulho, mas por amor à sua vida. Não para provar algo para o mundo, mas para honrar o que existe de melhor em você. Feche as portas certas, abra as janelas certas, escolha a próxima ação certa. Um passo, depois outro, e mais um. É assim que a liberdade vence, na repetição humilde do que funciona. Você não é um caso perdido. Você é um homem em reconstrução. E reconstruções lindas começam com um ato simples: dizer não ao que te corrói e sim ao que te fortalece. Levante-se. Hoje você governa.